Dia 2 do Se Torne Gestor em 3 dias. Nessa aula eu vou explicar para vocês como criar campanha para construção de público, campanha de mensagem, campanha de formulário e as configurações que a gente utiliza na construção da campanha e já de bônus vou explicar com a atualização do Andrômeda, que é a nova atualização do MetaAds. Lembrando que ela não é nova, ela foi implementada desde o ano passado, em fevereiro de 2024, e formalizou oficialmente em agosto, ali, setembro de 2024, onde as novas atualizações começaram a surgir, mas por conta de estar saindo um alarme agora, nesse dia que eu estou gravando, no mês 11 de 2025, o pessoal está se aproveitando para vender curso sobre algo que não tem tanta necessidade assim de alarme. Então vamos lá começar. Como a gente viu, para criar a campanha, a gente vem aqui no Criar, que ele vai abrir os objetivos de campanha, como a gente viu na aula anterior, do dia 1. Expliquei cada um desses objetivos e aqui eu vou começar pela campanha de tráfego, onde eu vou construir meu público, levando pessoas para dentro do meu Instagram. Por conta disso, eu consigo criar um público personalizado que se chama visitantes do perfil. E aí depois fazer campanhas de mensagem levando o meu anúncio de venda para essas pessoas que visitaram o meu perfil, reimpactando elas por uma segunda vez, considerando que a probabilidade de fechamento acaba sendo maior por conta disso. Então, clica aqui em campanha de tráfego, continuar. Ele vai abrir essa tela para que você escolha a configuração da campanha. Então, tem duas opções, ou personalizada ou campanha tráfego manual. Sempre a gente vai usar tráfego manual porque a gente quer colocar as nossas configurações na campanha, localização, idade, gênero, da nossa forma que a gente utiliza no dia a dia e já sabe do nosso público-alvo. Se você deixa personalizado, ele já entra tudo como campanha de Vantage, que eu vou explicar daqui a pouco a diferença entre público original e público Advantage. Então vamos, campanha tráfego manual, continuar. E aqui a mesma estrutura que tem lá quando a gente abre o gerenciador campanha, conjunto e anúncio, funciona aqui também nessa tela. Pode ver aqui, nova campanha, novo conjunto, novo anúncio. Lembrando que na campanha onde a gente coloca os nossos objetivos, onde a gente quer levar o cliente. No conjunto tem a parte grossa das configurações, que a gente coloca a localização, idade, a segmentação de público, onde a gente quer aparecer, se é Facebook, Instagram, Feed, Reels, Store. Então aqui a gente define basicamente o todo da nossa campanha, e no anúncio é onde a gente coloca a imagem e o vídeo que vai ser anunciado para aparecer na frente das pessoas. Então, explicando caixinha por caixinha aqui o que serve cada uma dessas coisas em cada uma dessas etapas do nosso anúncio. Então, a nomenclatura, a gente coloca o nome que a gente quer fazer na campanha, campanha de tráfego, levando para o perfil, e coloca a data, para depois, nas otimizações, você conseguir saber e olhar de qual dia a qual dia você está analisando para tomar uma decisão. Detalhe de campanha, vai aparecer duas coisas, que é o tipo de compra e o objetivo da campanha. O objetivo a gente escolhe lá quando a gente clica no botão criar. Mas se caso você clicar sem querer em algum objetivo que não era o que você estava querendo anunciar, é só clicar aqui em objetivo da campanha, editar e clicar no objetivo que você quer fazer realmente para anunciar. Tipo de compra sempre vai ser leilão. Tem duas opções, que é leilão e reserva, mas foco em conversão é leilão. Leilão é você disputando espaços de anúncios com outros anunciantes. Reserva é quando você reserva um espaço dentro do Meta sem disputar com nenhum outro anunciante, porém ele não é focado em conversão, é mais focado em reconhecimento de marca e é utilizado mais para empresas muito grandes que investem muito dinheiro. Então, no nosso caso, sempre de padrão, ele vai cair como leilão, que é você disputando o espaço de anúncio contra outro anunciante. Descendo um pouco mais a tela, tem a opção de orçamento a nível de campanha, quando ativa ela. E quando eu desativo, o meu orçamento ele fica a nível de conjunto. Qual que é a diferença dos dois? Então vamos lá. Campanha é isso aqui que a gente está fazendo. Em toda campanha, dá para você criar vários conjuntos de anúncios. O que é um conjunto? O conjunto é um público que você escolhe dentro de uma campanha. Então, nessa campanha, eu vou configurar um público. Se eu quiser configurar outro público, eu venho nos três pontinhos
e eu clico aqui em duplicar rapidamente e ele vai criar um novo conjunto, um novo público dentro da minha campanha. Então agora eu tenho uma campanha, um conjunto aqui com um anúncio, um outro conjunto, o segundo conjunto, com outro anúncio. Então, dentro de um conjunto eu coloco um público, supondo que eu quero anunciar, por exemplo, para Ribeirão Preto, e no outro conjunto eu quero anunciar para Cravinhos. Então, são duas cidades diferentes, dois públicos diferentes. O conjunto são tipos de público que você anuncia dentro de uma mesma campanha. Quando eu coloco aqui na campanha para anunciar o orçamento a nível de campanha, eu estou falando para o Meta que eu quero que ele distribua os R$40 nos dois públicos. Então ele vai distribuir 20 para esse, 20 para esse. Se ele perceber que o público de Ribeirão Preto é um público que tem mais chance de conversão, ele vai tirar um pouco do orçamento aqui de Cravinhos e vai jogar para Ribeirão Preto. Então ele vai jogar 30 aqui, 10 aqui. Se ele vê que totalmente está tendo mais resultado de Ribeirão Preto, ele vai tirar todo o orçamento aqui de Cravinhos e vai jogar para Ribeirão Preto. Quando eu desativo, vocês vão ver que ele me tira a opção de colocar o orçamento diário. Porque agora o orçamento eu vou colocar dentro do público. Quando eu clico aqui no conjunto, descendo um pouco mais a tela, ele vai me dar a opção de colocar o orçamento aqui. Então, posso colocar, por exemplo, R$30 nesse, R$10 nesse, ou, como a gente costuma fazer, coloca 20 nesse e 20 no outro. Essa é a diferença. Se eu estou fazendo uma campanha com dois conjuntos, o orçamento está a nível de campanha, se eu coloco, por exemplo, R$40, mesmo que eu tenha dois públicos, o Meta vai distribuir o orçamento. Se eu desativo e coloco o orçamento a nível de conjunto, se eu coloco R$40 aqui e eu coloco R$40 aqui, eu já não estou anunciando mais R$40, estou anunciando R$80 por dia. Só que dessa forma eu consigo ter um teste mais certeiro sobre o público que eu estou anunciando. Eu estou dando mais chance para conseguir o resultado e testar para ver se realmente, com o mesmo orçamento, os públicos performam igual ou qual vai performar melhor. Então, se eu coloco 40 em Ribeirão Preto, 40 em Sertãozinho, eu consigo saber exatamente qual público performou mais com o mesmo orçamento, sem deixar na campanha que ele distribui naquilo que o algoritmo entende que é melhor. Qual que é o certo de utilizar? Não existe o certo. Eu recomendo sempre, caso você queira testar público, colocar o orçamento a nível de conjunto. Aí você deixa essa opção aqui desativado. Após você fazer testes de público e descobrir mais de um público vencedor, 2, 3 tipos de região que você anunciou e foi vencedor, você pode pegar, vir aqui na campanha e fazer o teste e ativa e deixa o Meta distribuir agora nos públicos já vencedor após o primeiro teste que você fez, dividindo o dinheiro numa quantidade certa igualmente para cada um dos seus públicos. Então vamos lá, orçamento a nível de campanha e conjunto. Categoria especial, você só vai utilizar se você for fazer anúncios para fora do Brasil, em outro país, porque no Brasil não tem necessidade, mas fora do Brasil existem regras que você precisa colocar aqui, que você está anunciando uma categoria de ramo imobiliário, e embaixo ele vai te dar a opção para você colocar o país que você está fazendo seus anúncios, para poder seguir as diretrizes dentro do país. Como a gente está anunciando no Brasil, não há necessidade de marcar isso aqui, pode deixar aqui a categoria sem marcar. Então aqui a gente fez a primeira configuração, que é a configuração da campanha. Vamos agora entrar na aba de conjunto. Lembrando que essa campanha a gente está fazendo para visitantes no perfil. Então as configurações vai ficar um pouco mais longa nesse primeiro momento, porém as outras fica mais rápido porque a configuração é a mesma, vai mudar só o local da conversão de cada uma. Então no caso aqui eu quero levar pessoas para dentro do meu Instagram, para construir o meu público de visitantes no perfil. Ele me dá a opção local de conversão, site, mas eu não quero levar para nenhum site. Destino de mensagem é quando eu quero levar para o WhatsApp, ou para o direct do Instagram, ou para o Messenger do Facebook. Não é o meu caso agora, eu quero levar pessoas para visitar o meu Instagram. Então, eu entro aqui e leio, envia tráfego para um perfil do Instagram, uma página, ou se eu quiser eu posso enviar para os dois. Essa é uma campanha que ela gera tanto a construção e audiência de público, mas também gera bastante seguidor, porque quando a pessoa entra dentro do seu Instagram e lá dentro tem um conteúdo relevante, ensinando algo que ela está procurando, ela acaba virando seu seguidor automaticamente. Então, selecionei aqui Instagram e Facebook. Aqui embaixo eu consigo selecionar se eu quero
deixar a pessoa só na página ou só no Instagram. Como eu quero levar visitantes para o meu perfil, eu sempre vou deixar perfil do Instagram. Página, eu só vou selecionar quando eu criar uma página nova para poder fazer anúncio, e aí eu preciso aquecer essa página, gerando pessoas dentro dela para que o Facebook entenda que não é uma página fake, sim uma página profissional e não me dê bloqueio. Então, no caso, eu quero criar apenas pessoas visitando meu perfil. Clico aqui a opção perfil do Instagram, desço um pouco mais. Aqui nessa caixinha eu não preciso fazer nada desse conjunto de regra. Orçamento é onde eu vou escolher quanto eu quero gastar por dia. E aí, qual o valor exato eu devo gastar por dia? Através da leitura de métricas que eu ensino na aula 3, do dia 3, da minha mentoria de gestor de 3 dias, eu consigo te mostrar com as métricas qual que é o valor ideal que você vai utilizar e a partir de quantos dias a minha campanha precisa estar rodando para que eu consiga ter essa métrica de forma fiel para poder utilizar no meu dia a dia. Porém, nessa terceira aula, desse terceiro dia, é uma mentoria individual que eu faço e essa é paga. Eu estou liberando 2 aulas gratuitas para que vocês consigam ver valor no que eu estou entregando e se houver interesse na mentoria do último dia, porque é o pulo do gato, é o que diferencia o gestor iniciante do gestor profissional. Porque subir campanha qualquer um sabe, é só apertar os botões, mas leitura de métricas para fazer otimizações quase ninguém sabe. E aí a terceira aula é o que eu ensino, porém ela é um conteúdo cobrado. Então, descendo um pouco mais, coloquei ali 20 por dia. E aqui é onde eu seleciono o meu público, para quem que eu vou anunciar. Qual é a localização? Se vocês olharem aqui, está como Brasil, mas eu consegui editar para colocar para onde eu quero, em qual região eu quero anunciar. Pode ser cidade e também pode ser bairro ou CEP, um espaço pequeno que você quer anunciar, para poder fazer as suas campanhas. Recomendado colocar bairro se caso você for um negócio local, que anuncia ali e faz entrega a 5 km, ou se você fazer anúncio de imóveis mais na região de São Paulo, que é uma região muito grande, e um bairro ali que você seleciona 2, 3 km já dá mais de 200 mil pessoas nesse raio. Outras regiões fora de São Paulo, Rio de Janeiro e Balneário Camboriú, pode anunciar a cidade toda, porque através do criativo e também com a ajuda da segmentação, o Meta consegue entregar legal. Então, descendo aqui, tem uma opção embaixo, mudar opções originais de público, ou, no caso, talvez de algumas contas, vai estar do lado esquerdo, limitar alcance dos anúncios. O que é isso? Se vocês olharem aqui, vai ver que está escrito Público Advantage. Se você deixa no Público Advantage, você está deixando o seu dinheiro total na mão do Meta. Com a nova atualização Andrômeda, está todo mundo falando para deixar na mão do Meta, que o Meta vai fazer milagre lá e te entregar resultado. Não é exatamente desse jeito. Aqui você vai ver que está escrito sugestão de público, mas ainda eu vou explicar como utilizar de forma correta. Não utiliza o Público Advantage total, porque se você olhar aqui vai estar escrito que a IA vai encontrar públicos do nosso anúncio e adicionar a sugestão para poder encontrar com maior probabilidade pessoas que vão responder à sua campanha. Mas se você deixa ativo o Público Advantage, aqui na sua campanha, quando você coloca a idade, por exemplo, meu público é de 20 a 30 anos. Se eu coloco o Advantage, ele vai buscar pessoas fora daquela idade que eu coloquei, se ele entender que há probabilidade de fechamento. Mas se o meu público é só de 20 a 30 anos, eu quero anunciar para quem tem 20 e 30 anos. Como que eu faço isso? Eu venho aqui em mudar opções originais de público ou limitar o alcance dos anúncios, seleciono essa opção, usar público original e aí eu consigo usar as configurações manuais. Então, aqui eu consigo colocar a localização que eu quero, como eu disse para vocês, seleciono aqui, está nível Brasil, mas eu consigo colocar, por exemplo, a cidade, Ribeirão Preto, Brasil, ou você coloca os 5 primeiro número do CEP lá do seu bairro, que também ele vai pegar aqui dentro do mapinha somente o bairro que você colocou através do CEP. Então, feito isso, desço um pouco aqui. Lembrando, embaixo da localização, quando você coloca uma região, aparece essa caixinha. Se você coloca como bairro, não, mas se colocar como cidade, ele te dá 2 opções que você precisa mudar. Aqui eu coloquei Ribeirão Preto e ele está na opção 40 km. Sempre coloca cidade atual, porque senão ele vai pegar e anunciar dentro de Ribeirão Preto e 40 km em volta de Ribeirão Preto. Então vai pegar regiões vizinhas. E a mesma coisa, eu sempre desmarco essa alcançar mais pessoas
porque senão ele vai alcançar pessoas fora da região que eu coloquei. Então aqui eu tenho controle total e sei que ele vai anunciar apenas agora em Ribeirão Preto. Um pouco mais descendo, vai ter a idade, é onde eu coloco aqui a idade do meu público. Eu vou colocar só a título de exemplo de 20 anos até 30 anos como exemplo. E agora eu dei aqui sobre idade e localização o meu controle de público que eu quero que seja anunciado. Na segmentação, tem duas formas de segmentar. A primeira é a segmentação personalizada, que é essa daqui, onde a gente, após construir o nosso público, que é dessa campanha que a gente está fazendo, de visitantes no perfil, ou pessoas que começou a seguir, ou pessoas que viu 50% de um determinado vídeo meu em X dias. Então aqui é um público que eu criei, é a minha audiência. E também tem a opção de você colocar o público que o Meta tem. Porém aqui é uma sugestão que você dá para o algoritmo. Então, o que é segmentação de público? Então, o Meta, ele através do algoritmo dele, ele sabe os interesses que você tem dentro da plataforma. Então, se você clica muito em qualquer anúncio de apartamento, ou pesquisa algo sobre apartamento, ou qualquer outro tipo de assunto, ele entende que você gosta daquele tipo de assunto e te coloca dentro de uma lista de pessoas que também têm interesse naquilo, e aí ele coloca aqui como público-alvo. Então, quando eu coloco aqui, por exemplo, apartamento, ele me dá sugestões aqui de apartamento, que aqui dentro tem 604 milhões até 710 milhões de pessoas que têm interesse em apartamento. Seja pessoas que mostrou interesse ou gostou de alguma página relacionada. Então, quando eu seleciono aqui, ele entra como sugestão para que o Meta entenda que eu quero anunciar para pessoas que tenham interesse em apartamento. Com o Andrômeda, o pessoal fala que não precisa colocar segmentação, porque o próprio criativo ele já filtra o cliente para você. Não está totalmente errado, porém, uma forma inteligente de fazer é colocar aqui a sugestão para que a inteligência pegue esses dados de forma mais rápida, una a sua segmentação com o criativo e entregue mais rápido o seu anúncio para o cliente final. Se você deixa totalmente aberto, ele vai trabalhar com a inteligência dele através do criativo e depois dos tipos de clique que vão tendo, ele vai tendo inteligência para saber quem é seu cliente. Mas, se você quer um resultado mais rápido, coloca aqui uma segmentação. E aí, essa segmentação, me chamem no WhatsApp que eu consigo mandar para vocês todo tipo de segmentação que eu utilizo para poder fazer as campanhas. E se quiser um acompanhamento mais de perto, aí é na aula 3 que eu faço o acompanhamento pós a mentoria dos 3 dias, para poder acompanhar vocês e ir ajudando em tudo que vocês precisar em tempo real todos os dias. Mas lembrando que como foi adicionado o Andrômeda, essa inteligência artificial no Meta, toda segmentação que você coloca, ele vira sugestão. Independente se você desativa o público Advantage ou não, o público aqui, a segmentação, ele vira sugestão, como vocês podem ver aqui embaixo, que no detalhamento o Advantage foi aplicado. Então ele vai usar de sugestão. Se ele entender que após entregar dentro desse público não tem resultado, ele vai expandir e procurar pessoas com comportamento semelhante. Antigamente era um fator decisivo, a segmentação de público, porque o Meta não tinha tanta inteligência, então ele utilizava essa segmentação para ir atrás do seu cliente. Hoje, com a nova atualização Andrômeda, ele já tem esse tipo de inteligência bem trabalhada durante os anos e agora ele usa apenas como sugestão. Então não é fator principal para resultado. O fator principal para resultado está no criativo. E aí a junção disso tudo é o que te traz um retorno mais rápido, dando mais dados e inteligência para o algoritmo. Descendo mais um pouco, entramos na parte de posicionamento. O que é posicionamento? É onde você quer aparecer no seu cliente. Então, vai estar como posicionamento Advantage, você clica aqui no editar, e aqui você pode colocar posicionamento manual. Porque aqui tem umas opções que basicamente não tem tanta importância você aparecer. Em todos os testes de várias contas, tanto negócio local quanto imobiliária, qualquer tipo de ramo que eu trabalhei, não fazia tanta diferença. Então ele te dá as opções de você aparecer Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger, WhatsApp, Threads, eu acho que é assim que fala. E aqui é onde você vai aparecer. Feed do Facebook, do perfil do Facebook, feed do Instagram,
do perfil do Instagram e todas as opções que você tem aqui para onde aparecer. Essas 3 últimas eu sempre deixo desmarcado, porque não tem tanta relevância nos meus resultados. Então, você pode sempre deixar posicionamento manual e tirar as 3 últimas opções. Deixa somente no Facebook e no Instagram. E agora com a atualização nova aqui, o WhatsApp, que vai aparecer no status do WhatsApp. Não necessariamente vai aparecer no status dos seus contatos. Ele vai utilizar a segmentação que você colocou, mais o criativo, e vai aparecer dentro dos status dos clientes que mostram interesse em determinado público que você segmentou. Então vai ser clientes tanto de contato seu, quanto clientes que você não tem contato. Vamos agora para a aba de anúncio, que aqui é onde vocês colocam o vídeo ou a imagem que você quer anunciar. Então, sempre vai começar com a nomenclatura. Depois tem a opção da configuração do anúncio em criar anúncio e utilizar a publicação existente. Eu sempre utilizo criar anúncio. Criar anúncio é eu pegar um vídeo, carregar dentro da plataforma do Meta e anunciar. Publicação existente, ele vai pegar uma publicação que você tem dentro do seu perfil e vai anunciar aquela publicação que está no seu feed. Qual que é a diferença dos dois? Lá do feed, ele vai ficar no formato somente de feed. Aqui no criar anúncio, você consegue criar vários formatos. Formato de store e formato de feed e Reels, para que você apareça no formato correto nas plataformas. Porque senão ele vai cortar o seu anúncio pela metade. Por exemplo, o formato em feed, ele é de 1080 a 1350, sendo que do store é de 1080 a 1920. Então, aquela parte toda que sobra para cima, ele vai cortar, vai ficar com as cores do Meta lá cortado e fica esteticamente feio. Então, criar anúncio, configurar conteúdo, é onde eu vou colocar o anúncio em imagem ou em vídeo, é só clicar aqui. Em vídeo normalmente tende a ter mais resultado, eu clico em carregar. E aqui é onde eu vou pegar dentro do meu computador e colocar dentro do Meta. Clico em abrir, ele vai carregar aqui o vídeo, ou se eu quiser a imagem para dentro do Meta, eu seleciono aqui um vídeo, lembrando que o vídeo sempre tem que estar em formato 1080, 1920 para Store, e se for para feed, 1080 vezes 1350, para ficar encaixadinho. Então, seleciono aqui, por exemplo, uma imagem, clico em seguinte. Aqui eu coloco o texto que eu quero que apareça para o meu cliente final. E aí uma ideia utilizando agora a inteligência atual do Andrômeda. Antigamente isso aqui não tinha tanta importância na questão da descrição, você podia colocar uma e ele não influenciava tanto. Hoje essa Andrômeda ela lê o criativo, lê a sugestão da segmentação e também lê a descrição do anúncio que você coloca para poder aparecer na frente das pessoas. Eu sempre indico você colocar, que é o recomendado também pelo Meta, você colocar comunicações diferentes para atingir o seu público. Um exemplo, uma pessoa que está comprando, por exemplo, um apartamento, tem diferentes formas de despertar interesse. Eu, no meu caso, quando eu vou comprar um apartamento, o meu interesse é saber em questão da segurança, se tem portaria, se tem vigia noturno, para poder ser algo relevante na hora de eu comprar. Mas tem pessoas que se importam, por exemplo, com o investimento. Se eu comprar esse apartamento, se a localização é boa para poder vender no futuro, se eu consigo alugar por um valor bom no futuro. Então, eu preciso colocar aqui diferentes comunicações, ele deixa colocar até 5, então eu coloco 5 descrições diferentes. Como dica, eu falo para vocês usar comunicação para quem é investidor, comunicação para quem se preocupa com o estilo de vida, para quem se preocupa com a segurança, com o status e também com praticidade, que é se tem algo próximo ali, escola, mercado, para poder facilitar a vida da pessoa, se é parte de rodovia e tudo. E aí me chama no WhatsApp, esse aí eu te mando um prompt que eu tenho, que você consegue jogar lá dentro do ChatGPT e ele te gera essas 5 descrições baseado na comunicação que a gente está falando aqui agora. Porque aí ele usa isso para poder mostrar o seu anúncio para as pessoas que têm preocupação com determinado tipo de comunicação que a gente comentou aqui agora, desses 5 ângulos de comunicações diferentes. Isso dá mais inteligência e também faz com que o seu resultado seja melhor. Então, coloca aqui a descrição, o texto do anúncio, nos 5 ângulos que eu expliquei agora. Clique em concluir, sua imagem vai estar aqui do lado e aqui você coloca para conseguir ver como ela aparece em cada um dos posicionamentos que você deixou.
Facebook Store, em cima vai estar escrito não tiver quando você passa o mouse. Facebook Store, Instagram Store. Feito isso, você desce aqui, vai estar aqui o texto e aqui o tipo de ação que o cliente vai acontecer com ele após ele clicar no seu anúncio. Nesse caso, a gente colocou para a pessoa visitar o nosso Instagram. Então, quando ela clicar no anúncio, ela vai ser redirecionada para dentro do nosso Instagram. Então, essa campanha é uma campanha onde você cria conteúdo para chamar atenção, sem intenção nenhuma de venda, apenas conteúdo informativo, que faça a pessoa querer entrar no seu Instagram e virar um seguidor seu. Porque ela entrou no seu Instagram, ela cai dentro de uma lista de público, de visitantes do perfil que você consegue usar depois para fazer anúncios de venda para esse tipo de pessoa que já visitou seu perfil, mas por algum acaso não chegou a te chamar, visitou lá, está olhando tudo, mas não te chamou para nada. Então você consegue criar novas campanhas para reimpactar essa pessoa novamente. E como você já apareceu uma vez no vídeo para chamar atenção, quando você aparece novamente, você já não é mais um desconhecido. Esse cliente, ele vira um público morno para você. E aí você consegue ter mais probabilidade de fechamento com ele. Feito isso, acabou a campanha, a gente vai vir publicar. E aí está criado a nossa campanha de geração e construção de público. Vou mudar a nomenclatura só para título de organização. Vou colocar aqui construção de público para depois a gente saber que já criou essa campanha. Feito isso, fecho aqui. Agora eu vou construir as outras campanhas, que é a campanha de mensagem e a campanha de formulário. Clico, mesmo caminho, botão criar. Agora, no caso, eu quero campanha de mensagem. Eu vou na interação, clico em continuar. Vocês vão ver que é tudo basicamente igual, vai mudar alguma configuraçãozinha ou outra. Campanha de interação manual. Ele vai abrir a estrutura de campanha, vou colocar aqui mensagem. E aqui na campanha, mesma configuração. Tipo de compra leilão, objetivo e interação. Aqui eu escolho se é nível de campanha ou nível de conjunto que eu quero fazer. Se eu for fazer apenas um público, eu posso deixar nível de campanha. Se eu for fazer mais de um público, aí eu ativo e eu desativo na verdade, e deixo a nível de conjunto para conseguir distribuir a verba de forma igual para os dois tipos de público. Aqui embaixo não preciso mudar nada, venho aqui na aba de conjunto e aqui é onde eu mudo as conversões, aonde eu quero levar meu cliente. Naquele lá eu queria levar para o perfil do Instagram. Nesse aqui eu quero levar para destino de mensagem, eu quero levar o cliente para o WhatsApp. Então coloco aqui destino de mensagem, ele vai carregar a página que vai ter o Instagram e o WhatsApp instalado. Coloco destino manual, porque o meu foco é levar o cliente apenas para o WhatsApp. Então desmarca essas duas caixinhas, coloco o número que eu quero receber, lembrando que esse número ele precisa ser business, não dá para anunciar para um telefone que não seja business. Se caso não é o número que está aqui que você quer, você vem associar outro número e aí você vai colocar aqui o número que você está utilizando para poder receber os seus contatos. Vai chegar um código para você no WhatsApp, você coloca o código e esse número ele vai passar a ficar aqui dentro do MetaAds para você conseguir utilizar para as campanhas. Feito isso, vem aqui no objetivo de campanha. Aqui você sempre toma cuidado porque ele pode estar como cliques na ligação ou número de conversa. Sempre vai ser maximizar o número de conversa, porque é isso que a gente quer fazer. Mostrar os nossos anúncios com maior probabilidade de ter uma conversa através das mensagens. Se você deixa cliques na ligação, a pessoa vai ficar clicando, vai aparecer um monte de clique, mas não vai ter conversão de conversas no WhatsApp. Então sempre verifica se está aqui maximizar o número de conversas. Feito isso, desce, mesma coisa, coloca o orçamento aqui na campanha que você quer gastar por dia. Na parte de público, pode ver que o Advantage ele já vem ativado automaticamente, porque o Meta ele fica socando a sugestão. E outra coisa, vai ter aqui a pontuação, não se preocupa com isso, porque como você está retirando o controle do Meta, ele fica dando uma pontuação baixa, mas isso não influencia nos seus resultados. Descendo um pouco mais aqui, lembrando que você vai colocar mudar opções originais, igual eu expliquei no anterior, e nesse aqui ele já apareceu diferente, ó, limitar ainda mais o alcance dos seus anúncios. Clica aqui, mudar configurações, e agora você consegue colocar as suas configurações para poder ter mais controle da campanha. Então, aqui na região, vou colocar a mesma coisa, ó, Ribeirão Preto, que é a cidade onde eu estou falando. Mesma configuração, apenas a cidade atual, para ele não pegar as cidades em volta. E desmarca a caixinha que fala para alcançar mais público, para ficar somente
em Ribeirão Preto. Idade, a mesma coisa. Lembrando que quando você limita, é diferente do mudar opções originais. Você tem que vir aqui, porque mesmo limitando, ó, ele vai estar com o Advantage ativo. Então você vai vir aqui na idade, vai selecionar a idade, porque ela ainda está como sugestão. Então você vai tirar aqui de sugestão e vai colocar a idade que você quer. Vamos usar o mesmo exemplo, 20 a 30 anos. E aí você vai ver que como eu tirei a caixinha lá que estava marcado, quando eu subi, ó, o Advantage ele desativou. Então agora eu tenho controle sobre a idade e sobre a localização, só não tenho controle mais sobre, sobre a definição de público-alvo, porque aqui ele já entra como sugestão para o Meta Ads colocar para chegar no meu público. Então eu não tenho controle mais sobre a definição, não é mais um fator, igual eu expliquei, decisor. O que eu tenho aqui é o público personalizado como público decisor, que aqui é onde eu coloco no personalizado, por exemplo, os visitantes no perfil, ou pessoas que viram um tipo de vídeo, começou a me seguir. Aqui sim eu tenho um controle total para que seja mostrado somente para esse público que eu criei a minha audiência. Mas se eu quero utilizar a audiência do Meta, eu entro como sugestão. Mesma coisa, eu coloco aqui apartamento, ele vai me dar aqui a sugestão. E se eu clicar aqui de volta, ele vai dar sugestões baseadas no que eu coloquei aqui de detalhamento aqui no primeiro detalhamento. Aí ele vai me dar sugestões após isso. Investimento imobiliário, casa, condomínio. Então eu consigo colocar outras baseadas no que eu coloquei primeiro. Outro detalhe aqui é que você consegue definir e limitar mais ainda o alcance. Então eu posso falar que eu quero pessoas que têm interesse em apartamento, mas eu quero que além de interesse em apartamento, essa pessoa tenha um perfil de médio ou alto padrão. O que eu faço? Eu venho aqui em definir melhor, consigo clicar em procurar, comportamentos, classificação do consumidor, Brasil, e aqui eu tenho as duas opções de colocar pessoas com perfil e que preferem produtos de valor alto no Brasil ou que preferem produtos de valor médio e alto. O que é médio e alto na questão do imóvel? Médio é de 350 ali até 1 milhão, alto acima de 1 milhão. Então, quando for de 350 a 1 milhão, eu coloco médio e alto. Se for acima de 1 milhão, eu coloco só alto. E aí, quando eu seleciono ele e clico do lado, ele me coloca aqui que tem que ser pessoas com interesse em apartamento e que também correspondam a pessoas que têm interesse em produto de valor médio e alto no Brasil. Não tem como segmentar por renda no Meta, mas ele coloca aqui perfis de pessoas que têm interesse em produtos de valor médio e alto. Então aqui você segmenta um pouco mais a sua campanha para um perfil um pouco melhor, porém, igual eu disse, sempre será sugestão, com a atualização nova do Meta Andromeda. Ele vai mostrar para esse público, mas se ele entender que não tem resultado aqui, ele vai expandir. Feito isso, mesma coisa aqui embaixo, posicionamento Advantage, seleciono o manual, tiro totalmente as 3 últimas ali, posso desmarcar aqui, porque não tem relevância nos anúncios, independente se é imóvel ou qualquer outro lugar. Deixa apenas marcado aqui Facebook, Instagram, tiro o Messenger e o WhatsApp. Somente esses 3. Se eu quero anunciar para um alto padrão, normalmente o alto padrão ele vai ser mais no Instagram. Mas começa com Facebook e Instagram para ver a qualidade do público. Após 15 dias, você viu que não teve tanta qualidade, você pega e deixa somente Instagram. Feito isso, a gente vai agora para o anúncio. E aqui no anúncio é a mesma coisa que a gente fez na outra campanha. Vamos selecionar aqui publicação existente, se eu for usar do meu perfil, ou criar anúncio, onde eu coloco um vídeo aqui para poder criar esse anúncio. Configuração do conteúdo, coloco aqui anúncios em vídeo, carrego meu vídeo no formato 1080x1920, seleciono o vídeo. Aqui ele me dá as opções para eu poder colocar, então aqui ele está em 1080x1920, porém eu posso carregar um outro formato dentro aqui do Meta de feed e também que seria do Reels, que é de 1080 a 1350, para poder não ficar essas partes em branco lá com a cor do Meta quando ele for aparecer no feed ou no Reels. Então, feito isso, eu venho aqui no seguinte, coloco aquele texto que eu já comentei com vocês, 5 tipos de texto diferentes das comunicações para atingir o público, clico no seguinte, concluir, e agora esse anúncio ele vai ser rodado aqui para mim. Eu consigo ver como que ele aparece. Igual eu te falei, aqui estava aqui, no feed, olha como que ele aparece cortando do lado, mas o Meta ele preenche com as cores. Não fica totalmente feio, branco, mas esteticamente fica esses cortados aqui do lado e acaba sendo feio. Mas
ele não atrapalha o seu resultado em questão de conversão. Porém, quanto mais bonito você deixar no formato, melhor tende a ser a conversão. Feito isso, eu desço aqui tudo. Aqui, na outra era visitantes do perfil. Essa aqui já é enviar mensagem no WhatsApp. Então, nunca utilize a outra aqui, porque como a gente está levando o cliente para o WhatsApp, se você selecionar qualquer outra que não seja mensagem, o Meta tende a não deixar você anunciar, porque ele acha que você está enganando a pessoa. Então, deixa aqui enviar mensagem no WhatsApp para que a pessoa saiba que quando ela clicar, ela vai ser redirecionada para o WhatsApp. Feito isso, a gente publica e vamos para outra campanha, que é a campanha de formulário. Seguindo o mesmo exemplo, clica aqui na aba de campanhas, para ele vir aqui nas campanhas, clica no botão criar, e agora a gente vai fazer a campanha de leads, que é a campanha de formulário. Clica no continuar, mesma coisa aqui na campanha, campanha leilão, objetivo lead já está escolhido, orçamento advantage se eu for deixar apenas um público, se eu deixar mais de um público, orçamento no conjunto de anúncios, que aí eu vou distribuir o orçamento em cada um igual. Como vocês podem ver, muda um pouco o visual em cada uma, que aqueles outros era ativando e desativando, esse já vem escrito aqui, orçamento campanha e orçamento em conjunto. Mas se você entender o princípio do anúncio, é tudo basicamente igual, muda uma parte visual aqui da outra, de uma para outra, mas não afeta em questão de configuração. Aqui embaixo não precisa mexer em nada, que é as categorias. Vamos agora para o conjunto de anúncios. Dentro do conjunto, aqui a gente vai colocar a nomenclatura, formulário instantâneo, sempre formulário instantâneo, somente instantâneo. Tem uns aqui que vai aparecer site e Messenger. Pode ser que esteja assim quando você clicar, selecionado site e formulário. E aí você vai clicar aqui e às vezes você não vai achar aqui, porque ele não tem opção de descer. É só você vir aqui no única, clicar nessa setinha e colocar aqui formulário instantâneo, que aí você vai fazer uma campanha somente de formulário. Você vê os termos aqui e aceita os termos, para ele deixar você anunciar. Aceita os termos, ele vai sair aquele aviso em vermelho. Vai descer, mesma coisa aqui no objetivo de desempenho. Aqui ele tem duas opções, lá no outro é maximizar o número de conversas ou maximizar cliques no link. Esse aqui aparece número de leads. Então aqui é maximizar número de leads ou número de leads de conversão. Sempre deixa maximizar o número de leads. Qual que é a diferença? Esse aqui é quando a campanha já tem dados, já tem conversão, e aí você coloca maximizar o número de leads de conversão, porque o algoritmo vai entender lá e buscar pessoas semelhantes. Como a gente está começando a campanha agora do zero, sempre vai ser maximizar o número de leads. Feito isso, mesmo as configurações do outro, a gente vai descer aqui, colocar nosso público, nesse também é igual ao anterior, limitar ainda mais o alcance, mudar a configuração. Lembrando que o Advantage ele continua ativo, porque a idade ela está como uma sugestão. Você vem aqui, coloca a idade que você quer, colocar aqui de 20 a 30 anos. Detalhe, se você deixar aqui como 18 anos, ele não aparece a caixinha que apareceu no anterior. Então você clicando aqui na idade e mudando, aí sim ele aparece a caixinha que você desmarcando, o público Advantage aqui, ele vai ser desativado. Vou colocar aqui, ele ainda está ativo por conta dos 65. Vou colocar aqui 30 anos e aí ele vai desativar. Feito isso, desço aqui, utilizo público personalizado, que são pessoas que eu criei, ou utilizo a segmentação do próprio método. Aqui eu só vou utilizar na campanha de remarketing. Então eu sempre vou utilizar aqui a definição de público-alvo detalhado. Então a mesma coisa, coloco aqui apartamento, ele vai me dar a opção de apartamento e quando eu clico ele vai me dar sugestões. Se eu quiser limitar aqui para público com perfil melhor, eu coloco aqui definir detalhe e sigo o processo anterior. Procurar, classificação do consumidor, Brasil, pessoas de valor médio e alto ou valor alto. Aqui embaixo a mesma coisa, coloca aqui no posicionamento somente o posicionamento manual. E aqui, se vocês verem, ele colocou diferente. Ó, ele não apareceu a opção para colocar em editar posicionamento de vantagem. Ele veio com uma setinha aqui em mostrar mais definições. Então aqui você clica, vai na plataforma, clica no lapisinho e aqui você seleciona somente Instagram, Facebook e tira aqui esse audiência. E aqui um pouquinho mais para baixo é onde você coloca os posicionamentos que você quer aparecer. Você vai clicar aqui no lapisinho, no controle de posicionamento,
e tirar aqueles 3 últimos que eu sempre falo. Nesse aqui ele aparece diferente, o outro ele aparece todo aberto assim, nesse ele aparece já fechadinho. Tira esses 3 últimos aqui e deixa somente os 2 de cima, porque aqui em cima ele vai aparecer no Store, Instagram, Reels, entre outros aqui do feed e do Instagram. Os 3 sempre deixa desmarcado. Feito isso, vai aqui no anúncio, faz as configurações normais que você faz para adicionar o criativo, que é criar anúncio ou público existente. Coloca um pouco mais para baixo aqui, ó, configura o criativo, coloca imagem ou vídeo. E aqui tem uma única diferença das outras campanhas, que você tem que criar um formulário. Para quando a pessoa clicar no seu anúncio, abrir na tela dela um formulário para ela colocar nome, telefone, e-mail ou qualquer outra pergunta que você faz. Como que você faz isso? Subindo um pouquinho a tela, você procura criar formulário. E aqui você cria um formulário com o nome que você quer. Vou criar um à toa aqui, apartamento. Coloca a data. Sempre deixa aqui como mais volume. Aqui você pode deixar aberto. Vou aqui introdução, ou posso clicar também no seguinte. Usa a imagem do anúncio, ele vai usar a imagem do meu vídeo ou da minha imagem para preencher aqui o formulário, para ele ficar um pouco mais bonito. Deixa aqui marcado imagem de fundo, usar a imagem do anúncio, ou você pode também depois carregar uma imagem sua se você quiser. Perguntas é onde você coloca tanto as padrões que já vem, e-mail, nome, telefone. Se você não quiser e-mail, pode deixar só nome e telefone, que você muda aqui para colocar, preenche abaixo, nome e telefone. Se você quiser colocar alguma pergunta adicional, vem aqui adicionar pergunta, e aqui você pode escolher de múltipla escolha, por exemplo, quando pretende comprar, e aí você coloca esse mês, próximo mês, isso aparece para o cliente, ele seleciona, você pode deixar como opcional, clicando aqui, e ele preenche se quiser, ou deixar como obrigatório, que ele tem que preencher para conseguir seguir os próximos passos. Eu não utilizo, não recomendo, porque o ideal é que você filtre o seu cliente quando ele chegar dentro da sua conversa. O anúncio é para chamar a atenção e a pessoa chegar até você. Chegou até você, você faz o filtro com esse cliente. Então deixa somente nome, telefone e e-mail se for de alto padrão, porque alto padrão o pessoal está acostumado a mexer com e-mail. Pessoa, Minha Casa Minha Vida, loteamento, não é necessidade, deixa somente nome e o número de telefone. Feito isso, clica aqui em seguinte. Aqui você vai precisar colocar a política de privacidade. Então você vai ter que entrar dentro do site. Eu sempre utilizo e nunca me deu erro. Eu entro aqui no Meta, coloco política de privacidade do Meta, entro nesse site, copio o site aqui do próprio Meta aqui, volto e coloco aqui o site do Meta. Feito isso, você clica em seguinte. E aqui no final é a página de obrigado, quando o seu cliente já preencheu o nome e telefone, ele cai numa página de obrigado, você pode escrever alguma coisa para ele, obrigado, tudo bem, aparece aqui para ele, a descrição aparece embaixo, e aqui você pode levar também seu cliente para algum lugar. Ou você leva para um site, quando ele preencher tudo, ele cai na página de obrigado, ele pode cair dentro do seu site, ele pode vir ver algum conteúdo restrito, imagem, PDF, tudo, pode colocar o número de telefone para ele te ligar, ou aqui no próprio site também você pode colocar o link do WhatsApp. Você pode vir aqui, colocar aquela API lá do WhatsApp, copiar esse link aqui, colocar o seu número, tudo, para poder anunciar. E aqui você coloca aqui, abrir o site, em ligação você coloca o site, muda aqui o apelo da ação, que é para ele conversar no WhatsApp. E aí ele consegue clicar e cair diretamente no seu WhatsApp para conversar com você, sem precisar esperar você chamar ele. Porque a diferença do formulário para o WhatsApp é que quando a pessoa clica, ela já vai cair no seu WhatsApp. No formulário não, quando ele preenche o formulário, essa pessoa, o cadastro dela cai para dentro do Meta e você precisa entrar lá na central de leads para poder pegar o contato desse cara. Quando você coloca aqui essa opção de WhatsApp, você encurta um pouco o espaço e o cliente pode clicar e cair também diretamente no seu WhatsApp. Então, uma campanha de formulário com opção na página de obrigado para o cliente falar com você mais rápido. Feito isso, você cria o formulário e aí sua campanha de formulário vai estar no ar com o formulário aqui aberto. Só publicar, deixa eu mudar o nome aqui, formulário. E aí você tem uma campanha agora, 3 campanhas criadas aqui, que é campanha de formulário, campanha de mensagem no WhatsApp, campanha para construção de público. Qual que é a diferença agora da campanha de remarketing? É só você fazer uma campanha de mensagem, interação aqui, continuar, seguir todas as configurações que a gente fez na campanha de mensagem,
vir aqui na aba de anúncio, descer todo o conjunto e aqui na parte limitar o alcance de público, tudo, vamos à configuração, e aí você seleciona, em vez de você usar definição de público-alvo aqui do método, você coloca público personalizado, seleciona lá visitantes do perfil, deixa eu ver se eu tenho algum criado, ó, visitou o perfil, e aí ele vai anunciar somente para as pessoas que visitou o seu perfil. Você pode usar uma sugestão, que aí o meta vai expandir, mas como é campanha de remarketing, a gente não quer que seja sugestão, a gente quer realmente anunciar somente para quem visitou nosso perfil. Não precisa mexer na idade, deixa a localização da cidade inteira. Aqui na idade você pode deixar ou não sugestão, porque como o meta já tem dados das pessoas que visitou o seu perfil, ele já sabe quem é o tipo de cliente que está ali dentro. Então aqui você não precisa mexer, porque se você mexer você vai restringir demais. Feito isso, você criou uma campanha de remarketing para levar as pessoas para o seu WhatsApp, porém o seu anúncio ele vai aparecer somente para quem visitou o seu perfil nos últimos 30 dias. Então é a mesma coisa da campanha de mensagem, porém você seleciona o público personalizado ao invés de direcionamento detalhado. Uma dica final que eu dou para vocês sobre a questão dos criativos. Quantos vídeos, quantas imagens eu subo na minha campanha? Então quando eu clico aqui, ó, campanha de mensagem, na campanha ele seleciona um, eu posso vir em conjunto, seleciono o conjunto que eu estou querendo anunciar, que é o de mensagem, vem aqui, ele aparece como um, e aqui no anúncio ele vai abrir os anúncios que eu estou anunciando dentro dessa campanha. Então, o ideal é sempre subir de 3 a 5 vídeos ou 3 a 5 imagens. Com a nova atualização, o pessoal viu e também está escrito para que você una vários tipos de formatos de criativos juntos, seja ele imagem, carrossel, que é aquele que fica passando um monte de imagem, ou também vídeos em uma mesma campanha dentro de um mesmo público. Isso não é o ideal, porque o Meta ele tende a gastar mais orçamento no vídeo. Então ele vai roubar o orçamento da imagem e vai roubar o orçamento do carrossel, e aí você não tem uma disputa justa. O ideal, se você quer testar mais de um formato, é você fazer uma campanha, pode usar até o mesmo público, fazer uma campanha em um conjunto de anúncios para Ribeirão Preto, você colocar vídeos, aí você duplica esse público, esse conjunto, coloca Ribeirão Preto de novo, tudo igual, só que na hora de colocar os anúncios, você coloca anúncio em imagem, e aí você duplica de novo esse público de Ribeirão Preto, e na hora de colocar o anúncio, você coloca anúncios em carrossel. Você espera, coloca lá R$20 para poder, em cada um, para poder ver o que performa melhor. Dentro de cada um desses públicos, você vai ver dos vídeos qual performa melhor, da imagem qual performa melhor, e do carrossel qual performou melhor. Feito isso, você vai catar os 3 melhores de cada um dos formatos e aí sim você pode criar uma campanha para Ribeirão Preto com os 3 formatos juntos. Porque aí você já tem 3 formatos campeão para dar inteligência melhor e direcionamento melhor para o algoritmo trabalhar, porque ele já testou e viu o que performou dos 3. Se você começa uma campanha direto com os 3 juntos, com os 3 formatos, o vídeo vai roubar orçamento e você não vai ter resultado. Outra coisa que surgiu como Andrômeda. Coloque de 15 a 20 vídeos, imagens, carrosséis na campanha, dentro de um único público. Não faça isso porque depende do seu orçamento também. Se você utiliza mais de R$100 por dia, você consegue sim 15 a 20 imagens, vídeo, carrossel dentro de um mesmo conjunto. Mas, por exemplo, se você utiliza pouco dinheiro, R$30 por dia, se você utilizar mais do que 5, você não vai conseguir ter resultado porque ele não consegue entregar para um monte de criativo de uma vez. Então, mesmo que você tenha muito, utilize de 3 a 5 e aí você faça otimizações. Tá, campanha de formulário. Como que eu pego o contato desse lead que veio da minha campanha, preencheu o cadastro, tudo, aonde que eu acho ele? Só você vir aqui na lupa e escrever aqui em cima formulário instantâneo, ele vai aparecer aqui, formulário instantâneo, sair dessa página, e aí ele vai cair aqui nessa tela com os formulários que você tem criado, você vem aqui do lado, ou você clica aqui em centro de leads, ou você vem aqui em descarregar, que aí ele vai aparecer a opção aqui de usar central de leads, você clica aqui em usar central de leads, ele vai te redirecionar para a central de leads, e aqui vai estar todos os contatos que foram gerados através de formulário dentro aqui da sua campanha. E aqui vai estar todos os contatos que foram gerados nas campanhas de formulário. Basta você clicar
no contato, que aí ele vai aparecer aqui, ó, o telefone, o e-mail e o nome da pessoa e o horário que essa pessoa preencheu. Ou você pode também colocar uma data aqui, que você quer baixar os leads, quero baixar, por exemplo, só os leads do dia de hoje. São 17 que gerou na campanha que eu estou fazendo aqui. Eu venho aqui no baixar e ele vai descarregar esse arquivo em formato CSV para mim, aqui dentro do meu computador. Aí basta para que eu consiga organizar esses contatos CSV, é só eu vir aqui no sinalzinho de mais, vir aqui nos 3 pontinhos, escolher a opção de planilhas do próprio Google e dentro do Google, uma página em branco, vem aqui em arquivo, importar, fazer o upload, procurar, seleciono esse arquivo CSV que ele caiu, porque senão ele fica todo bagunçado, ele vai carregar, eu vou deixar aqui a opção detectar automaticamente, importar dados, e aí vai estar todos os meus contatos aqui quando foi criado, nome, e-mail, a fonte, o telefone do cliente, aí eu consigo pegar esse contato tudo na planilha e chamar um por um aqui. Enfim, pessoal, é assim que faz as campanhas do MetaAds, as principais campanhas, que é campanha de mensagem, sendo mensagem levando para o WhatsApp, formulário levando para um cadastro após o cliente clicar o anúncio, que cai para dentro do Meta e a gente baixa os contatos depois. Campanha de remarketing, que é a campanha onde após eu fazer a campanha de construção de público, eu consigo utilizar essa campanha de remarketing, onde eu vou reimpactar a pessoa por uma segunda vez, levando anúncios para ela, para que ela veja meus anúncios pela segunda vez e me chame para o WhatsApp. E a campanha de construção de público, que é aquela onde eu crio uma campanha, onde eu crio conteúdo informativo e educacional, para que chame a atenção da pessoa, para que ela caia dentro do meu Instagram e caia na minha lista de visitantes no perfil. E também, se ela gostar do conteúdo que tem dentro do meu feed, ela acaba virando meu seguidor. O último dia, que é o dia 3, é o dia que eu ensino leitura de métricas e otimizações.